Não é um filler. É, mas não é. É um desenvolvimento de personagem que precisa acontecer, que vai acontecer de vez em quando, e ele é importante. Mas a mensagem do episódio é muito boa. E eu acho que é isso que você tem que se ligar. Bem-vindos a mais uma review da semana de Pokémon Horizontes. Bora lá e não esquece de usar o meu link do Amazon se você quiser dar aquela força. Muito obrigado. Bora lá para mais uma review. Bom, pessoal, eu quero começar essa review comentando com vocês que Liquid, Roy e Dot, eles decidiram ir primeiro para a cidade de Medali para fazer a aplicação, né, o desafio da Dot, porque o caminho era mais próximo até a cidade de Medali em relação à Mesagoza. Então eles foram para lá e estão lá para fazer esse exame com a Dot. Eles vão esperar ela, né, para prosseguir para os lugares mais nevados, porque Lico e Roy vão desafiar Grusha e Rhyme. Bom, chegando na cidade, eles acabam se deparando com dois senhorzinhos que meio que, tipo assim, estão discutindo ali e lavando uma espécie de uma chapa. Aparentemente eles são donos de um restaurante. E eles possuem um Kingambit. E é muito legal porque a Tinka acaba chegando e acho que ela queria bater no metal que eles estavam lavando ali. E o Kingambit aparece com uma voz, assim, gritando, mas é o jeito dele, né? E durante o episódio a gente acaba compreendendo que o Kingambit nada mais é que um Pokémon pra chamar a atenção do público lá de fora pra vir comer ali no restaurante. O problema é que ele assusta, porque ele tem um impacto tão forte que deixa o pessoal, assim, sem reação. É um grito muito alto. Então o pessoal fica meio que assustado, né? E ali com o Roy, inclusive a Tinka, tadinha, com o grito que ela recebeu dele ali, porque ele simplesmente foi ali pra, né, tipo, dar as boas-vindas, mas aos berros, né? Então acaba sendo uma situação muito engraçada. E aí, eles são convidados para entrar no restaurante por conta da recepção do próprio Kingambit. E lá eles acabam sendo prestigiados pela comida que eles produzem. Tem uma lá que se chama meio que tipo assim, tem de tudo, sabe? É um prato que vai muitas coisas. Tudo que você imaginar tem ali naquele prato. E o Roy já tava com muita vontade de comer. A Dot queria fazer o exame do Terastal, mas vai ter que esperar, né? Infelizmente, porque agora ela vai acabar acompanhando essa refeição com todo mundo ali. É muito legal que tem aquela dinâmica muito comum em restaurantes familiares, e que é o lance da discussão entre os cozinheiros, né? Ou os próprios proprietários. É muito comum você ir num restaurante mais familiar assim e você acabar observando esse tipo de discussão aos fundos. Então eles sempre estão ali discutindo por alguma coisa em relação à comida, em relação a como tem que tocar ali as coisas. E a Dot acaba provando essa comida que eles oferecem e percebe que tem um sabor maravilhoso. E eles acabam explicando que o Kingambit é quem sova a massa do macarrão. Porque como ele é um Pokémon muito bruto, né? Então ele tem esse potencial para deixar a massa bem sovada. E obviamente ter ali, né, uma consistência muito boa na hora da produção do macarrão. Ele tem um problema. Como ele é muito bruto, além de gritar, ele tenta servir as pessoas. Só que o simples fato dele colocar o prato bem de levinho na mesa, ele não sabe ser delicado. Então ele acaba quebrando o prato. É muito engraçado. E a gente percebe que ele tá ali para ajudar, né, enfim, seus treinadores, provavelmente, os donos do restaurante, e faz de tudo pra ajudar, mas ele acaba sendo um Pokémon mais brutamontes, então eles acabam sempre mandando ele pro lado de fora pra chamar a atenção pro pessoal ali dentro. E a Dot fica maravilhada com o sabor do prato que eles estão provando. E aí as coisas do destino acabam rolando ali, principalmente por conta da Tinka, porque acontece o seguinte, eles acabam explicando que eles têm esse prato onde tem todo tipo de coisa dentro do prato para competir com um outro restaurante. Um restaurante que a gente conhece, inclusive, nos jogos Scarlet e Violet, que é onde está, inclusive, né, a batalha ali que nós temos com o próprio Larry. E esse restaurante ele é muito popular na cidade, então ele acaba atraindo muito turistas, viajantes e a própria população da cidade para ir fazer suas refeições lá.
E eles dizem que, tipo assim, eles estão tentando ao máximo atrair a atenção do pessoal para que eles voltem a comer no restaurante deles também. Eles até comentam que um senhor muito cansado às vezes vem comer ali de vez em quando, mas o restaurante vive vazio. O que é meio triste, né? Mas eles estão confiantes, eles estão pra cima e querem que as coisas funcionem. E aí ele até, né, o senhorzinho ali quer preparar uma coisa ali na chapa dele, porque ele já tá, né, feliz da vida. E aí a Tinka-Tink não me pega a chapa do cara e transforma num martelinho. E aí ferrou, né? Porque a Dot, Lico e Roy agora vão ter que trabalhar ali no restaurante pra compensar a chapa favorita do cara, né? Que ele utilizava. E fazer o quê? É a vida. Então eles vão ter que trabalhar ali. Mas eles parecem estar animados por esse dia de trabalho. Mas a Dot, tipo assim, obviamente queria poder fazer a batalha, mas acho que não vai rolar no momento. Bom, e aí os trabalhos começam, eles começam a limpar o restaurante, ajudar, o Roy acaba também fazendo uma propaganda lá de fora, e a Dot acabou indo para uma loja procurar uma chapa de ferro para substituir a antiga que a Tinka-Tink destruiu, e pretende levar, inclusive, a própria Tinka-Tink. Ela tem um olho bom, apurado pro ferro, então ela sabe qual é o melhor, o que chama a atenção dela. A Liko percebeu uma coisa muito legal na Dot quando ela leva a Tinka-Tink para fazer a compra, porque a Tinka-Tink meio que, tipo assim, ela faz o que quer, e a Dot só segue, né? Só que a Dot, no final das contas, ela tava pensando na linha das situações da Tinka-Tink. O que, tipo assim, utilizando desse olhar apurado da Tinka-Tink, e tinha um plano pra isso. E ela faz um carinho na Tinka-Tink. Então é muito legal ver a Dot ter esse carinho pelo Pokémon, né? A Liko tinha uma impressão um pouco distorcida. Ela sentia que a Dot só fazia o que a Pokémon queria, mas só por fazer, né? Como se ela estivesse sendo manipulada pelo Pokémon. Mas ela tem um carinho muito grande pelo Pokémon e ela fica feliz em ver como a Dot e a Tinka-Tink têm essa relação legal. E eu acho que isso foi proposital, justamente pra batalha, próximo episódio, e pro futuro desse Pokémon. Que a gente vê esse laço crescendo também entre esses dois personagens. E aí, já na loja, é muito engraçado ver a reação da Tinka-Tink. Antes dela pular pra cima do ferro pra transformar esse ferro em outro martelinho, o Quaxly impede, né, ela de pular na chapa. E a Dot acaba comprando essa chapa pra substituir, obviamente, a chapa que a Tinka-Tink tinha destruído. Então foi uma situação bem engraçada. E aí, quando a Dot retorna pro restaurante, o Roy tá lá fora fazendo a propaganda, só que o Kingambit acaba assustando as pessoas com os gritos, né? Por sorte, o Quaxly, que voltou com a Dot também, tava por ali e acabou fazendo umas dancinhas, o que atraiu o público. O menino que tava chorando acabou se divertindo. E aí a Dot fala, agora é a hora, faz a propaganda. E aí o Roy falou, gente, vem comer aqui tem o prato que tem de tudo, vocês vão gostar. É uma especialidade da casa. E aí todo mundo foi. Foi bem legal, porque aí todo mundo começou a se servir e tal. Só que a gente percebe na expressão do Kingambit que ele fica chateado, porque é da essência dele ser assim. Ele não consegue ser diferente. Então ele acaba se sentindo um pouco quanto inútil, porque ele quer fazer uma coisa legal, né? Mas ele não consegue. E até mesmo na hora de servir as pessoas, ali, o Roy e a Dot acabam pegando da mão dele, né? Para que ele não quebre na hora de servir as pessoas. E isso acaba afetando também, de certa forma, o dono do restaurante, que percebe que o Kingambit tá meio, tipo, tristonho. E aí a Dot tá muito cansada, acaba indo pro lado de fora descansar um pouquinho. Fica ali com o Quaxly e o dono sai com o Kingambit e avisa que ele não tá se sentindo muito bem, né? Então ele veio tomar um arzinho. E aí, do lado de fora, o senhorzinho acaba falando, né, que fica muito mal quando seu Pokémon fica mal. E ele acaba até explicando pra Dot que ele começou o restaurante com o Kingambit. Ele gostava muito da voz ativa que o Kingambit tinha, então eles acabaram criando um restaurante juntos. E deixa a Dot impressionada, porque ela pensou que ele havia começado com a Nandi, né, que é o nome da senhora que, aparentemente, ele se apaixonou, eles têm enfim. E aí, ele acaba dizendo que quando a Nandi conheceu ele, ela ficou assustada com os gritos do Kingambit. Ele acabou fazendo um jantar pra ela, se desculpando pela situação do susto e tal. E desde então, o Kingambit é o responsável por energizá-los com os seus fortes gritos, né? Então, ele é uma peça fundamental no restaurante para eles.
E isso acaba deixando a Dot um pouco triste, porque ela percebe que o fato deles quererem mudar algumas coisas no restaurante, deixar as coisas, né, mais populares e tal, acabou afetando o King Gambit, que não, acabou se sentindo deslocado. E aí o senhorzinho fala que não tem problema, porque as coisas são assim, coisas mudam, coisas não mudam. E a vida é assim, né? Mas ele tá feliz pelas coisas que estão acontecendo e tudo mais, mas a Dot ficou chateada, porque ela não queria que o King Gambit se sentisse deslocado. E aí, depois dessa conversa, a gente tem a Lico e o Roy se despedindo de 2 clientes e eles parecem não estarem muito satisfeitos com o que eles comeram. Esse prato, onde tem de tudo, não destaca nada, porque tem tudo, né? E aí, a Dot se reúne com todos ali na cozinha para conversar sobre esse prato. Porque quando ela provou o macarrão, era muito bom. Mas o macarrão, ele não era o destaque. Ele estava completamente ofuscado por um monte de coisa que estava em cima dele. E o macarrão é perfeito. E aí ela disse que eles têm que encontrar uma chave que é fazer com que as pessoas voltem. E como ela faz stream, vídeos e tal, ela sempre se preocupa em procurar o que as pessoas se importariam em voltar para cá. Né? O que faria elas voltarem? E é esse o ponto da Dot, né? E ela diz que a chave de tudo é o King Gambit, deixa todos impressionados. E no final das contas, de fato, é o King Gambit e o seu macarrão. Então, ela diz que o foco do restaurante deveria ser o macarrão do King Gambit, porque é muito delicioso. E eles ficam todos impressionados, o King Gambit até dá um passo para trás assim. E aí ele acaba esbarrando no Onyx, que acabou de entrar no restaurante. Sim, o Onyx dos exploradores. E aí o Quax ele vai pra cima do Onyx, acaba esbarrando ali no King Gambit, e o Onyx encara aquela situação como um desafio dos meninos, né, das crianças dos trovonautas contra ele. E ele não levou isso muito bem não. E aí a Dot acha que é o momento oportuno pra rolar a batalha lá fora, chamar a atenção do pessoal, e ela pede pro King Gambit fazer a massa do macarrão e prepararem o macarrão. Porque pode ser um momento onde todos vão apreciar um saboroso macarrão, né? E, enfim, então ela tem a estratégia perfeita. E aí a batalha vai começar lá de fora, enquanto o King Gambit está preparando a massa. Quaxley versus Garganicle. E tipo assim, a batalha é muito interessante, mas ela dura bem pouquinho. Mas a gente percebe como o Quaxley tá com sangue nos olhos pela batalha. E aí começa uma batalha, ela acaba usando o Liquidation, é bem legal. O Onyx usa Salt Cure. Só que assim, a ideia é que como as pessoas estão se aproximando, ela quer fazer um espetáculo. Então ela meio que se aproveita do Onyx e dos ataques do Salt Cure pra usar o Law Kick do Quaxley e formar uma grande explosão de sal, assim, que fica uns brilhos, uma coisa bem bonita. E ela acaba conseguindo trazer esse efeito, né? Então tem esse choque de movimentos. É quase uma coisa concurso pra quem é viúvo dos concursos, né? E aí a Dot até acaba pedindo pro Onyx, né? Mais uma vez, usa o Salt Cure mais uma vez. E ele acaba se sentindo meio que menosprezado ali. Usa o movimento, o Quaxley dá novamente um low kick. Fica todos aqueles efeitos novamente. E aí ela pede pra abrir a porta do restaurante. E aí o cheiro do macarrão começa a ir pra fora. E aí ela diz, gente, a partir de hoje, um novo item entra pro cardápio. Venham aproveitar, né? Isso vai chamando a atenção do pessoal. O cheiro, o que ela falou, toda a atração que tá rolando ali. E aí ela diz, é o macarrão do King Gambit, vocês precisam provar. E aí todo mundo começa a entrar e se deliciar com o macarrão. Tá todo mundo super satisfeito. O Onyx achou delicioso, porque depois que ele viu que ele foi ignorado na batalha, a barriga dele começou a roncar e ele foi lá comer também um pouquinho do macarrão. Tá todo mundo fascinado e o King Gambit aos berros na cozinha, de felicidade de estar sendo útil. E, enfim, né, tipo assim, dando a canetada ali no cardápio com o macarrão dele, né, a massa. Então, assim, muito, muito legal essa parte do episódio. E aí o senhorzinho acaba indo lá agradecer a Dot por, enfim, tudo que ela ensinou e tal, a energia dela. E ele solta a frase que é muito importante, eu acho, que é o centro mais importante desse episódio, que é o seguinte:
De fato, é muito difícil você fazer o que você é bom em fazer, ou capaz de fazer. Mas ele também lembra e ressalta que você nunca pode deixar mudar ou permitir mudar o que você é bom em fazer. Então, assim, é uma coisa muito legal, né? É uma frase bem legal e ela tem um peso muito forte. Então, eu achei isso fenomenal. Evoluir, repaginar, sempre é bom. Mas você fazer o que você é bom em fazer é o X da questão. Então, esse episódio me compra aí, sabe? Nessas frases, no próprio emocional do Pokémon, porque eu adoro episódios que conversam com um Pokémon, que a gente vira pro Pokémon a câmera e se importa com o que ele tá sentindo. Então, assim, fenomenal. Pra mim, episódio muito legal. E aí é muito engraçado, porque mais uma discussão inicia ali entre eles, né, os donos do restaurante, e o King Gambit solta aquele berro, e aí eles lembram o motivo deles estarem ali, fazer o que gostam, e essa energizada incrível que os gritos do King Gambit acabam fazendo por ele. E no final do episódio a gente encontra o Larry, que era um dos últimos clientes que estava ali ainda no restaurante, junto com o pessoal, né, dos Trovonautas. E aí a frase do Larry é muito interessante, porque ele acaba meio que dando uma resmungadinha, mas, assim, positiva. Ele sai, elogia o prato e acaba falando, no final das contas, o simples sempre vai ser bom. Então você nunca esqueça o espírito inicial das coisas, ou seja, aquilo que você te fez começar algo. Porque é aquele espírito que é importante, o simples, né? Às vezes, a gente pode falar por qualquer um. Às vezes a gente quer tá lá na frente e fazer umas coisas fantásticas, mas às vezes o que é bom, o que é interessante, o que é incrível é o simples. O simples, sabe? A simplicidade das coisas, pequenos detalhes. Então, eu achei isso muito bacana. E a Dot meio que acaba ouvindo, né? E percebe que provavelmente a pessoa que passou ela já viu antes. E o episódio termina com o Larry indo embora e dando um foco, né? Na cara da Dot ali. Final do episódio. Olha, camadas. Difícil julgar um episódio assim. Porque se você for só pelo engraçadinho, então foi um episódio divertidinho, engraçadinho. Se você for pelo engraçado e pela mensagem, ele é um dos melhores episódios em relação à mensagem. Porque quantas pessoas não estão no momento onde estão se questionando? Quantas pessoas estão se perguntando, eu deveria mudar? Quantas pessoas você pode estar aí na sua casa nesse momento, assistindo essa review agora, se perguntando, eu deveria fazer mudanças tão bruscas? Eu deveria... Qual é a essência? Por que eu comecei? Por que eu estou aqui? Sabe? São tantas questões... E eu acho isso incrível, como eles conseguem trazer esse tipo de tema, esse tipo de situação para uma personagem igual a Dot. Eu sempre gostei desses detalhes no anime Pokémon. Talvez quando você é criança, você não vai conseguir pegar todos esses aspectos. Essa leitura que eu faço aqui agora é de um olhar de um adulto. Obviamente o anime é escrito por um adulto. Tem uma emoção muito forte aqui. Tem um significado nesse episódio muito forte. Esse episódio ele foi muito interessante. Porque, assim, se você for criança e tá me assistindo, se você crescer, você vai lidar com fracassos. Você vai lidar com situações que talvez não foram como você planejou, mas tem a essência do que você começou. Lembra daquilo que te fez começar. Não desista. E aposte na simplicidade das coisas. No que você é bom em fazer. Ponto, é a chave. O que você é bom em fazer, você é bom em fazer. Acabou. É simples, né? Então, eu gostei muito disso. Inspirador. Porém, obviamente, temos uma outra leva de pessoas que queriam um episódio mais enérgico, piriri pororó. Talvez não seja esse episódio. Mas eu gosto da presença do Onix aqui. Eu gosto da linha de frente do Quaxley. Eu gosto da forma como a Dot direciona a batalha pro bem dela, da situação em geral, né? Gosto de como ela trata o Pokémon, esse vínculo que ela vem criando com a Tinkaton. Gosto do que tô vendo.
sabe? São elementos que lá na frente a gente pode dizer, mas a Dot tinha uma conexão muito forte com esse Pokémon. Não vai ser uma coisa que vai ser genérica, não vai ser uma coisa que vai ser do nada, não. Tá sendo construída essa relação e é muito legal de ver. Eu preciso puxar aqui uma coisa que inicialmente a gente já poderia ter percebido em relação a Sango, até disse pra vocês, acho que no episódio que ela vem atrapalhar ali a Liko, o quanto ela tem alguns elementos da Jessie que me chamam muito a atenção. O Onix, ele não tem tantos elementos do James. Mas é muito interessante como o anime pega esses dois personagens que são completamente o oposto, né? Sango e Onix. E trazem uma coisa bacana aqui. Essa acho que é a primeira vez que a gente tem um contato com o Onix sem a Sango, né? E é interessante como o anime conseguiu se dar uma liberdade pra gente conhecer um pouco mais do Onix. Que, tipo assim, acaba sendo provocado muito fácil, né? Entre outras situações que eu achei muito divertido desse personagem. É pouco, mas a gente consegue pegar. Então gostei também desse elemento do Onix sem a Sango. A Sango, acho que ela ofusca muito o personagem. Mas ele sozinho foi legal de acompanhar. Então, assim, gosto da mistura, né? E gostei de ver ele solo. Foi bacana. E foi importante também, eu acho que pra Dot. E pros fãs de concurso, assim, pra mim, eu acho que não tem como, né? Esse episódio foi tipo assim, a gente precisa fazer o que esse anime fazia, uma das coisas que fazia de melhor. Porque, querendo ou não, se a mensagem é essa, a gente sabe que os concursos eram muito bons. Não tem como. Era uma das melhores coisas desse anime. E a combinação de movimentos, as explosões e os efeitos eram sempre muito divertidas de ver. Então, essa combinação de Saltcure com o Law Kick, olha, renderia ali alguns aplausos. Sim, 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 sim. Episódio muito legal, muito divertido. Eu dou 4 estrelas. Talvez ele não seja o episódio santo grau dos episódios de Pokémon, mas ele é um episódio ok. Por a gente ver ele como um filler, a gente talvez passe dele despercebido. Mas tem uma mensagem forte, tem um desenvolvimento de personagem forte, e eu gosto de como eles estão trabalhando com a Dot. Nada contra a Liko, nada contra o Roy, não é uma disputa. Eu acho muito bacana como o roteiro trabalha com a Dot. E quando digo como trabalha com a Dot, aqui toma a linha de frente, deixa a Liko de lado, o roteiro permite que a Dot faça a função dela com maestria, né? Ela trazer a experiência dela como streamer, como quem faz vídeos, e coloca aquilo em prática. Então, fantástico, muito legal, muito legal. E isso, obviamente, vai ser colocado em xeque no campo de batalha, nas batalhas que Dot fizer. Muito bom mesmo. E tô muito satisfeito com essa personagem. Pra mim, uma das melhores personagens que já pisaram no anime Pokémon. É isso. Um bom final de semana pra vocês. Muito obrigado pela atenção. E a gente se vê logo logo. Fui!